Sobre a paisagem geográfica, é interessante observar que as paisagens apresentam aspectos e elementos referentes ao presente e ao passado, que muitas vezes convivem em um mesmo espaço. Se observarmos, por exemplo, a paisagem de uma cidade histórica, podemos notar elementos do passado que foram conservados em conjunto com aspectos do presente, ou que surgiram em tempos mais recentes. O Milton Santos, um geógrafo brasileiro muito conhecido, ele diz que esses monumentos históricos que contam a história do nosso passado são rugosidades, que elas se mantiveram, claro, que elas podem mudar de função, a exemplo, elas podem ter sido casarões que atenderam a uma determinada elite dentro de uma cidade histórica e que hoje elas se transformaram em museu, né? Nós temos o exemplo aqui em Macapá da Fortaleza de São José de Macapá, que ela foi construída no período colonial com a finalidade de defender o território português contra as invasões, né? E que hoje ele é um monumento histórico que é um museu a céu aberto. Ele tem uma outra função, uma outra finalidade, mas que ele foi construído em período histórico posterior. E é claro e é nítida a diferença desse monumento na paisagem geral, porque você vai ver as outras construções completamente diferentes, completamente distintas desse monumento, né? Então isso é só você parar para observar na cidade que você vai notar essas diferenças. Então eis a diferença da paisagem, ela vem no visível, você percebe as mudanças, você percebe as transformações de forma clara, ok? Bem interessante, né? Bom, aqui nós temos então o exemplo que eu havia comentado com vocês, que é o exemplo da Fortaleza de São José de Macapá, que é uma construção datada do século XVIII aproximadamente, durante o período do Brasil colônia. E, de acordo com Milton Santos, a fortaleza seria uma rugosidade, porque ela representa uma construção que foi feita em um período anterior e que ela permanece até os dias atuais. Claro que ela mudou de função, em razão de que ela aqui era um forte e hoje ela é um museu a céu aberto, né? Então vocês vão ver aqui os aspectos da paisagem, né? E até da fotografia, que é uma fotografia preto e branco, né? Aqui a entrada pela lateral, onde chegavam as embarcações que vinham de Belém, de outros lugares do interior, daqui do estado. Então, aqui ela retrata um momento que é de aproximadamente os anos de 1950. Então, esse retrata um período do passado da cidade de Macapá, né? Então, a fortaleza é esse registro na paisagem, ela é visível. E aqui nós já vemos a cidade no entorno da fortaleza, e claro, agora já toda remodelada, né? Repensada, porque esse espaço foi construído aqui ao redor dela, foi todo repensado de uma maneira a manter as características físicas, né? E as características históricas. E dessa maneira resguardar esse patrimônio. E aí vocês vão ver no entorno da cidade, o entorno dela a cidade de Macapá, com prédios mais recentes. E aí por isso a fortaleza seria uma rugosidade, porque ela é um registro histórico anterior, dentro da paisagem, que é claro, é óbvio, é nítido, dada a monumental construção que foi feita, né? Uma das maiores fortes, um dos maiores fortes construídos durante o período colonial. Então, o colonial é especialmente o português, né? Então vocês vão ver aqui a cidade no entorno, né, toda construída, que são aqui, ó, as construções da paisagem, de uma nova paisagem, uma paisagem mais moderna, né, sob o ponto de vista histórico. E isso então é o registro que nós observamos na paisagem. Então, a paisagem geográfica é aquilo que naturalmente ela é visível. E esse visível aqui a gente observa o passado e o presente nesta imagem, né? É uma imagem aérea que te dá uma ideia um pouco maior, um pouco mais ampla
do que aquela que nós vimos da fotografia dos anos de 1950. A paisagem geográfica carrega consigo ainda aspectos naturais e também aspectos culturais ou humanizados. Quando uma determinada área é formada apenas pelos elementos da natureza, falamos que é uma paisagem natural. Mas quando ela apresenta alguma intervenção humana, então falamos de paisagem cultural, também chamada de paisagem humanizada ou de paisagem geográfica. Então veja bem que ela vai ter uma distinção visual, né, bem típica uma da outra, que dependendo do tipo de elemento que contiver uma, ela vai ter um nome. Se ela tem mais elementos da natureza, ela vai ser paisagem natural. Se ela tem mais elementos sociais, então ela vai ser uma paisagem social ou paisagem humanizada, ou ainda paisagem geográfica. Bem, hoje, em face às transformações que nós, seres humanos, provocamos no meio em que nós vivemos, que nós chamamos de espaço geográfico, esses elementos da natureza, eles são já bem poucos, né? Porque, de alguma forma, alguma região natural, como a gente está vendo aqui, você vê muitas árvores, ele mantém aqui uma cachoeira, né? Um riacho e tudo mais. Então, aqui a gente observa que nessa fotografia, neste recorte, nesta paisagem que nós estamos visualizando aqui, aparenta não haver nenhuma intervenção humana. Então, se há uma preponderância, há uma predominância dos elementos da natureza, nós chamamos de paisagem natural. Notem que essa também tem bastante elementos da natureza, tem árvores aqui, né, uma composição vegetal legal, você tem aqui uma montanha onde tem essa vegetação que a encobre, mas você já observa aqui a cerquinha, né, uma área aqui ondulada onde já houve com certeza alguma plantação, você vê aqui uma passagem até a casa que se encontra em meio a essa belíssima paisagem, né, que é paisagem natural. Então aqui ela já tem uma pequena intervenção humana. Muito embora a gente perceba que haja a predominância dos elementos da natureza, mas se há presença humana, se há alguma intervenção, então a gente pode dizer que essa paisagem ela é humanizada, ela é geográfica, mas ela sofreu pouca transformação. Eis aí o grande diferencial entre paisagem natural e paisagem social. Vamos ver a próxima imagem para a gente poder ter uma ideia. A paisagem desértica, então, você observa que é só areia, né? Então, aí claramente você vai ver que é uma paisagem natural. Se você for observar, é uma região onde tem um trânsito considerável de pessoas, né? Então, você vai ver aqui, por exemplo, pegadas. Aqui. Mas isso ainda sob o aspecto visual, o aspecto do conceito da geografia, isso aqui é uma paisagem natural. Até porque as populações que vivem nessas regiões, a exemplo dos beduínos, eles transformam muito pouco essas áreas e eles vivem mudando de uma área para outra, sempre procurando o local onde existe a maior abundância de água, maior quantidade de água, porque vocês sabem que no deserto a vida sem água é bem difícil, né? Então, caracteriza-se como uma paisagem natural. E esta aqui, como é que a gente poderia classificar? Também como paisagem natural. Existem aqui essa embarcaçãozinha bem aqui, pessoal passeando com certeza, mas tem uma beleza cênica fantástica, né? Você vai ver aqui os pinheiros, as montanhas geladas aqui ao redor, os sedimentos do processo de erosão em que ela está sofrendo e, portanto, aqui neste recorte, nesta imagem que nós estamos observando, há uma predominância da paisagem natural, né? Então, aí é o diferencial entre paisagem natural e paisagem social. Esta, por sinal, que faz parte aqui de uma das nossas ruas da cidade, próximas ao Corpo de Bombeiros e ao pronto-socorro, vocês vão ver aqui uma área, uma região aqui que é uma intersecção de duas ruas, né? Uma rua e uma avenida. Então, vocês vão observar aqui algumas árvores, mas essas árvores a maioria delas foi cultivada, foi plantada, né? Então aí é uma intervenção humana, de alguma forma. Você vai ver muitos elementos sociais aqui, né? Os postes,
as fiações elétricas, os carros em trânsito, o próprio asfaltamento, as construções, o comércio, as residências. Então, esses são elementos típicos de uma paisagem social, de uma paisagem que, inclusive, já foi bastante transformada, porque a gente já quase não vê elementos da natureza presentes nesse recorte visual que nós estamos vendo, ok? Então aqui a gente observa bem claramente uma fotografia também da área de Cerrado, no Amapá. Aí vocês vão ver algumas construções verticais aqui, onde você vai ter a primeira, um prédio mais próximo, outros prédios mais distantes aqui. Você vai ver a predominância de uma paisagem natural, mas que ela já sofreu transformação, que você está vendo o avanço da cidade para essas áreas. Então, de uma hora para outra, essas áreas, especialmente dentro do espaço urbano, elas ficam cada vez mais raras, cada vez mais difíceis, né? Por isso que, na nova perspectiva da construção das cidades, é necessário a gente pensar que haja sempre, a gente sempre deixe um espaço verde ou espaços verdes e mantenha, por exemplo, dentro da paisagem, uma arborização, né? Porque a arborização ela tem diversas funções. Quando a gente faz a substituição das construções sobre a paisagem natural, sobre as florestas e sobre essa composição vegetal, a gente comete um erro muito grande sob o ponto de vista ambiental. Outro conceito geográfico é o lugar. O lugar faz parte de um todo, de algo maior. É a relação que mantemos com esse lugar que o diferencia do outro. Ele expressa relações possíveis de serem construídas no local, que nos é próximo, íntimo, que temos maior familiaridade. Por exemplo, um clube, uma praça, o seu bairro, sua cidade, enfim, qualquer área onde, na verdade, você tenha uma grande frequência, onde você conviva há mais tempo, onde você cria grande familiaridade. Isso é o lugar. Porque tem o lugar também do senso comum, né? O lugar que eu vim, o lugar para onde eu vou. Então, esse lugar, geralmente, ele nos remete a algo mais próximo, né? É aquela área do espaço, aquela parte do espaço, aquela composição do espaço, a qual nós convivemos ou nós temos maior convivência, né? Então é bem interessante esse conceito, porque ele vai nos familiarizar com a ideia de espaço geográfico. Mas ele é uma composição um pouco menor do espaço geográfico, porque é aquele que a gente conhece mais, é aquele que a gente tem maior convivência, né, maior intimidade. E nos remete, inclusive, quando a gente faz uma viagem, que a gente sente saudade, né? Por que ele sente saudade? Tem muitos cheiros, muitos sabores que nos remetem a isso. Legal, né? Muitas vezes, os interesses e necessidades podem ser introduzidos nas pessoas a partir dos lugares. Exemplo, o shopping center, ele vai estimular o consumo, né? Nele existem muitas lojas. O teatro estimula a cultura, né? As praças estimulam o lazer e a prática de esportes, o passeio público, né? O contato com outras pessoas, o contato com o aspecto climático, né? Com o calor, com o frio, enfim. O lugar é, portanto, uma parte do espaço, o qual temos maior contato e intimidade. Então, esse é o lugar, né? É o lugar, nem sempre ele tem o aspecto paisagístico, da paisagem geográfica agradável, nem sempre é organizado, mas a gente pode observar que é o local onde nós vivemos, então é onde a gente tem maior familiaridade, onde a gente tem maior intimidade, né? E você é possível, inclusive, para quem passa com muita frequência, quem já vive há muito tempo em determinados lugares, ele consegue fazer facilmente um desenho de um mapa mental. Ele sabe qual é o nome da rua, quantas casas tem, quantos quarteirões possuem, quais são os moradores dali. Enfim, o lugar nos tem uma representatividade maior, mas ele é uma parte do espaço geográfico e, portanto, ele é uma expressão daquilo que nós fazemos nele. Então, tudo que nós produzimos, ele é expresso na paisagem, no aspecto visual, e ele fica mais próximo de nós quando nós caracterizamos como lugar.
Então, lugar na questão da geografia, no ponto de vista geográfico, no ponto de vista da ciência geográfica, ele é uma parte do espaço com o qual nós temos uma relação mais direta. Então, o próximo conceito, e o último que está faltando para nós vermos, é o conceito de espaço geográfico. O espaço geográfico é aquele que foi modificado pelo homem ao longo da história, que contém um passado histórico e foi transformado pela organização social, pela técnica e econômica daqueles que habitaram ou habitam os diferentes lugares. O espaço geográfico é o palco das realizações humanas. Então, esse é o conceito de espaço geográfico. Porque a geografia ela trabalha com dois elementos fundamentais: a relação entre a sociedade e a natureza. Como essa sociedade se relaciona com a natureza, nós já sabemos, através do trabalho. Então, o trabalho é toda ou qualquer atividade humana que provoque mudanças. Algumas com maior intensidade e outras com menor intensidade em relação ao nível técnico, né, ao nível tecnológico que essa sociedade dominar. Esse é o nosso espaço geográfico. Então, para entendermos bem, vamos fazer um esquema onde nós vamos observar que existe uma intensa relação entre a sociedade e a natureza, né? Nós temos aqui, e a principal forma de relação é o trabalho. Então, quando nós desenvolvemos atividades econômicas, atividades políticas, atividades sociais, estas atividades ajudam de alguma forma, contribuem de alguma forma a provocar transformações, tanto no ponto de vista físico, quando nós vemos as construções, como no ponto de vista da mudança comportamental da sociedade, né? Quando a gente muda de pensamento, quando a gente muda de atitude, também são tecnologias que são interessantes. A exemplo disso é a maneira como a gente vê a natureza, né? Quando a gente vê a natureza apenas como recurso e a gente não percebe que a natureza faz parte da gente e nós fazemos parte da natureza, então, dentro do princípio do que se chama hoje de sustentabilidade, então a forma como a nossa sociedade vê a natureza hoje é insustentável a nossa sobrevivência econômica e ambiental. Então é necessário que a gente repense dessa maneira. Então, a partir disso, do produto da relação da sociedade com a natureza, nós temos aí a construção do espaço geográfico. Concluímos então essa parte conceitual que nós desenvolvemos. Nós falamos aí sobre a paisagem geográfica, sobre o espaço geográfico e sobre o lugar, né? Que são conceitos típicos, característicos da ciência geográfica. Então, por hoje é só.